Olá, pessoal! Hoje, então, é o nosso terceiro vídeo sobre como conviver com os temperamentos. E se você acompanhou lá os stories que eu postei as duas fotinhos de como esse temperamento é por fora e como que ele é por dentro, você já deve ter pensado, se você acompanhou os outros vídeos lá desde o começo, já deve ter notado que o temperamento de hoje é o sanguíneo, né? Por fora eles estão sempre perdidos, pensando um monte de coisa, começa um monte de coisa e não termina nada, mas por dentro eles são pessoas muito queridas, muito atenciosas, que só querem te fazer feliz. Então hoje eu vou te dar dicas importantes de como conviver bem com o sanguíneo, como conviver com essa inconstância que é o nosso querido sanguíneo. Então a primeira dica para conviver bem com o sanguíneo é lembrar que o sanguíneo ama as pessoas, ele ama o próximo, sabe? Então é difícil para ele viver sem as pessoas, ficar longe das pessoas, ele não se aguenta. Então, se você convive com o sanguíneo e você tenta fazer com que ele diminua esse ritmo e essa necessidade das pessoas, você tá fazendo muito mal pro sanguíneo e mal para você também, porque você tá vendo que isso não dá fruto, não vai pra frente. Então, em vez de extinguir essa necessidade de estar com os outros, ensine o sanguíneo a governar essa necessidade, a equilibrar essa necessidade de estar sempre com os outros. É muito bom ter uma pessoa sanguínea na nossa vida, porque ele é uma pessoa que se importa com o outro, que quer sempre ajudar o outro, está sempre ali perto. Mas, é claro, é preciso ensinar o sanguíneo a controlar essa busca pelo outro, né? Para que ele não acabe se esquecendo tanto de si, esquecendo das suas tarefas e das suas prioridades. Por isso que é importante entender que o homem sanguíneo, por exemplo, ele tem a necessidade de encontrar os amigos, de jogar uma bola, de jogar um videogame, e tomar uma cerveja. E se você convive com o seu homem, não tente privar ele, dizer, não, você não pode, você tem que ficar em casa. E isso frustra muito ele, porque ele sente essa falta dos amigos e do momento dos amigos. Então, ensine ele a ter um equilíbrio. Em vez de sair toda noite ou sair 3 vezes por semana com os amigos, ensine a remediar uma vez por semana, 2, remediar. Assim como a mulher. A mulher ela tem essa necessidade de ter as amigas próximas, de conversar por horas e horas com aquela amiga. Então, em vez de você dizer, não, eu não quero mais essas mulheres aqui em casa, não quero mais que você fique saindo para ir conversar com essas mulheres, equilibre, ajude o sanguíneo mulher a se equilibrar. Vai e coloca 3 horinhas pra ir lá e conversar e depois volta. Ou faz as tarefas de manhã e daí de tarde você pode ir lá e conversar, sabe? Ensine o sanguíneo a ter esse equilíbrio que você vai conviver muito bem com ele. A segunda dica que a gente tem que lembrar muito bem é que o sanguíneo, tá? O temperamento dele é o ar, lembram? Né? Então, o que acontece? Ele tem essa inconstância, ele age sem pensar muito bem nas consequências. Então, o sanguíneo, ele tem essa mania de falar sem pensar. Todos os outros 3 temperamentos, eles pensam e depois eles falam. O sanguíneo é o único temperamento que ele fala e ele só pensa e reflete falando. Ele não consegue pensar na cabecinha dele, refletir na cabecinha dele, ele precisa falar. Então, ele vai te xingar, gritar com você e aí depois que ele brigar e xingar com você, é que ele vai perceber o que ele falou. E aí ele vai dizer, poxa, não precisava ter falado isso, desculpa. O sanguíneo, ele é assim. Então, não fique nervoso com o sanguíneo, não fique impaciente com o sanguíneo por essa mania dele. Ensine o sanguíneo, ajude o sanguíneo a respirar fundo e aí falar devagar e conforme falando, ele refletindo o que ele está falando. Isso vai te dar uma convivência muito melhor com o sanguíneo do que você ficar irritado com o sanguíneo, ficar gritando com o sanguíneo, dizendo que ele não pensa quando ele fala, né? Isso acaba deixando ele muito mal. E claro, pelo sanguíneo falar e depois pensar, ele tende a falar sempre sim, pra tudo. Então, uma coisa importante para você que convive com o sanguíneo é ensinar o sanguíneo a dizer não. Dizer não para as pessoas, dizer não para os projetos, dizer não para as tarefas, porque ele sai dizendo sim para todo mundo, quando a gente vê, né, ele tá um escravo da própria fala dele, das próprias atitudes dele, acaba virando um escravo. Então, se você quer conviver bem com o sanguíneo, não se irrite por ele falar e depois pensar, mas ensine-o a começar a pensar um pouquinho, a falar um pouquinho mais devagar para ter esse tempo de pensamento. Outra dica para conviver bem com o sanguíneo é que a gente tem que compreender a fraqueza principal do sanguíneo, que é essa coisa de que ele começa um monte de projetos, um monte de atividades e ele não termina nenhuma, tá?
Então a gente precisa ser um pouquinho paciente com eles nesse sentido e começar a ajudar eles a fazer um cronograma, a fazer uma tabela de horários, para que ele consiga focar nas atividades. Então, se você vai conviver com o sanguíneo, não dê tarefas que é muito, muito urgente, que precisa ser terminado logo, porque ele não vai conseguir fazer isso, tá? Dê uma atividade que tem um tempo mais longo para ser feita, e aí você fica conversando com ele durante esse período. Olha, como é que tá o projeto? Tá sendo feito o projeto? Precisa de ajuda? Que daí ele vai fazendo, tá? Outra coisa também, outra dica também muito importante para conviver com o sanguíneo é lembrar que ele gosta de falar, certo? Então ele gosta de falar e ele gosta que alguém escute o que ele está falando. Então, se você quer se dar bem com o sanguíneo, escute, pare o que você está fazendo, sente e seja um bom ouvinte. Ele vai ficar super feliz em ver que você está escutando ele, que você está compreendendo o que ele está falando, que você se interessa pelo que ele está falando. Então, deixa o sanguíneo falar, escuta e, claro, depois que ele terminar de falar, você pode dar, né, o seu veredito, a sua opinião. E por fim, a última dica para conviver bem com o sanguíneo, tá? É a gente não esquecer, tá? Que como o sanguíneo ele tem essa dificuldade em terminar as tarefas, quando ele termina uma tarefa, termina em prazo essa tarefa, ele gosta de ser elogiado e valorizado por aquele trabalho. Então, se você quer conviver bem com o sanguíneo, ele terminou aquela tarefa no prazo certinho, valorize isso, agradeça ele, não puxe o saco, não seja um bajulador, mas valorize e agradeça por ele ter feito aquele trabalho bem feito e no tempo que você esperava que ele fizesse, certo? Isso já deixa ele muito feliz. Não espere que o sanguíneo, como ele tem essa mania, né, de tá com a cabeça sempre avoada, não espere que o sanguíneo chegue na hora e que ele lembre de todos os compromissos dele, tá? O sanguíneo, ele vai ter essa mania de chegar atrasado no lugar. Você marcou 7 horas, ele vai chegar às 7h30, 8 horas. Então, se você quer conviver bem com o sanguíneo e o encontro é às 7, avisa que é às 6. Que daí ele vai chegar ali por umas 7 horas. Vai dar certo isso, tá bom? Porque ele tá sempre fazendo tantas coisas que ele não consegue deixar tudo na hora. Então, ele acaba realmente se atrasando, né? E acaba, às vezes, frustrando. Então, pra você não se frustrar com isso, não marque em horários que você sabe que são mais complicados, né? No começo da tarde ou no fim da tarde, porque é quando as coisas ainda estão turbulentas pro sanguíneo. Então, é sempre bom pensar bem no horário que você vai convidar esse sanguíneo para participar com você. E claro que se você marca um compromisso com o sanguíneo, é sempre importante que você vá conversar com ele 1 ou 2 dias antes do compromisso, para fazer ele lembrar que ele marcou aquele compromisso com você. Porque como o sanguíneo tem essa mania de dizer sim pra todo mundo, chega na hora e ele não lembra que ele disse sim pra você, que ele combinou um encontro, alguma coisa com você. Então, sempre 1 ou 2 dias antes, liga, manda uma mensagem aí, tudo certo pro nosso encontro, pra nossa reunião, no dia tal, no horário tal, sabe? Pra daí ele dar essa lembrada. E é até bom mesmo que no dia do encontro, algumas horinhas antes, você também lembre, olha, daqui a algumas horinhas, alguns minutos já vou estar lá, te espero, que daí ele já vai se encaminhando, tá? Isso vai te ajudar a conviver muito melhor e não se estressar com essa inconstância do nosso sanguíneo. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que as dicas tenham sido boas e até o próximo!